Vamos lá, meus alunos, para a nossa videoaula de hoje. Nós vamos trabalhar matemática, com o assunto leitura, escrita e resolução de problemas e cálculo mental, tá? Então, vamos lá, vamos acompanhar cada parte, né? Como você pode resolver, né, um problema, tá? Como é que você vai decifrar lá a pergunta que vem em cada problema, tá? E também vocês vão trabalhar aqui, né, com o cálculo mentalmente, tá? Então, nós vamos trabalhar dois assuntos: leitura, escrita e resolução de problemas e cálculo mental. Vamos lá? Como resolver um problema com facilidade? Então, nós estamos trabalhando em classe, não é? Alguns problemas, tá? E nas atividades. Então, nós vamos aqui, como a gente pode chegar, né? Para poder desenvolver, resolver um problema. Primeiro, leia o problema com atenção. Segundo, verifique quais são os dados e o que é perguntado no problema. Então, aí você vai retirar, né, os dados que cada problema lhe oferece. 3. Leia novamente o problema para descobrir que operação deve ser feita. Então, você vai ler novamente, né, o seu problema para tentar descobrir qual tipo de operação que você vai usar. Mais, menos, vezes, divisão. Então, para isso, você tem que prestar bastante atenção na hora que for descobrir qual operação que deva ser feita. Se há mais de uma pergunta, resolva uma de cada vez. Alguns problemas, né, vêm exatamente com dois cálculos, tá? Então, você primeiro resolve um para depois tentar resolver o outro. Arme a sentença matemática, tá? Então, você vai primeiro armar a sentença. Como assim, tia? A sentença onde você vai retirar todos os dados que o problema lhe entregar, tá? E você vai armar essa sentença de forma horizontal, tá ok? Você vai colocar lá os dados, né, que são os números, e a operação que vai ser usada. Então, você vai usar na sentença todos os dados que você encontrar no seu problema. Efetue os cálculos. Então, você vai efetuar, não é? Na parte de cálculos, tá? Utilizando aí a regrinha. Já que na sentença você utilizou os números na horizontal, no cálculo, né, você vai utilizar os números na sua vertical, ou seja, um número embaixo do outro, tá? Lembrando que a nossa resolução, tá? A armação, né, da conta, você vai armar sempre de trás para frente, tá? Se for continha demais, não tem problema se o número maior estiver em cima ou embaixo, porque não vai alterar o resultado, tá? Então, aqui, para você calcular, né, fazer o cálculo, você vai trabalhar com o seu número, né, o seu cálculo na vertical, tá? E utilizando também o sinal, tá? Se for de mais, se for de adição, usa o sinal de mais, se for de subtração, usa o de menos, tá? Então, assim você vai resolver, né? Aprendendo a resolver o problema com facilidade. Escreva a resposta ou as respostas ao problema. Então, no seu problema vem sentença e cálculo, tá? E também vem a resposta. Como é que eu sei retirar a resposta do meu problema? Sempre no final do seu problema vai ter uma pergunta. Então, a partir dessa pergunta, você vai retirar a sua resposta correta. Releia tudo novamente para verificar se você não se esqueceu de resolver nada. Então, toda vez que a gente procura resolver um problema, né, você vai ter que reler de novo, releia, tá? Seja uma ou duas vezes, para você ter a certeza que você utilizou todos os dados que ele entregou,
se a sua operação foi utilizada de forma correta, se o seu cálculo está correto e a sua resposta também se está correta, tá ok? Então, aí a gente trabalhou, né, como resolver, né, o problema com facilidade, tá? Então, aí são alguns tópicos, né? Algumas informações que você pode retirar, não é? Para poder fazer, resolver um problema, tá bom? Vamos lá verificar, não é, a resolução dos problemas. Então, eu trouxe um problema aqui para vocês, vamos tentar resolver. Vamos lá? Um livro tem 394 páginas. Então, aqui, olha, já estou verificando a primeira informação aqui, primeiros dados, eu retiro primeiros dados do meu problema. Então, já tenho o primeiro dado aqui, 394 páginas. Fernando já leu, então, de 394, ele já leu 156. Olha a minha perguntinha final. Quantas páginas ele ainda precisa ler para terminar o livro? Então, vamos lá, meus amores. Aqui, no caso, eu vou ter que retirar os dados, né? Então, que ele me deu aqui foi o número 394 e o número 156. Então, aqui eu tenho o número 394, né, que é o total de páginas, menos o número de páginas que ele já leu. Por que menos, professora? Porque ele já leu, então, já essa quantidade já não é preciso mais, tá? Então, a quantidade que ele já leu, o que que eu vou fazer para poder saber quantas páginas ele precisa ler ainda? Se eu trabalhar aqui com o mais, o meu número de páginas vai ultrapassar o tanto que ele me entregou, tá? Ele me entregou só 394. Se eu colocar mais aqui, vai passar de 394. Então, a minha continha não é continha de mais, tá? Então, aqui, eu peguei o número 394 menos, tá? O total de páginas que ele já leu, tá bom? Então, eu tenho aqui 4 menos 6. Eu tenho 4. Dá para tirar 6? Não dá, não é? Então, o que que acontece? O número maior que está na frente vai emprestar para o número menor que está atrás. Então, aqui, o 9 vai emprestar quanto? Vai emprestar 1 para o 4. Agora, o 4 se transformou em um número maior, que foi o número 14. 14 menos 6, quanto é que dá? 8. Prestem atenção agora, era 9, mas o 9 emprestou 1 para o 4, então ele perdeu o seu valor. Ele não é mais considerado 9. Agora, ele vai ser considerado como número 8. Por quê? Era 9. Desses 9, ele deu 1, não é? Emprestou 1. Então, agora ele está valendo de 8. 8 menos 5, 3. Eu tenho o número da frente, 3 menos 1 é igual a 2. Então, a minha resposta vai ficar: ainda faltam 238 páginas. Então, aqui, né, primeiro, resolução dos problemas. Vamos para o próximo. A escola já tem R$ 500 que foram doados pelos funcionários e pela direção pela direção, não é? Com a festa, conseguiram arrecadar 2.500. Olha a minha perguntinha final, a gente tem que ficar sempre atento à perguntinha final. Quantos reais a escola vai doar? Então, aqui, olha só, a escola já tem, então ela já tem 500, a minha primeira informação, que foram doados pelos funcionários e pela direção. Com a festa, olha, teve uma festa, então eles conseguiram arrecadar. Então, aqui vai entrar mais dinheiro, olha, mais 2.500. Então, aqui já dá para deduzir, não é? Que essa minha continha vai ser de mais. Então, vamos lá. Pegamos as informações. Então, as minhas informações vão ficar na minha sentença. Lembrando que a sentença, meus números ficam na vertical. Então, aqui eu tenho 500 mais 2.500. Então, a minha sentença é o quê? Esses são os meus dados que eu retirei. O cálculo, já está falando cálculo, é onde você vai resolver, tá, a questão. Lembrando que o cálculo aqui,
a minha continha eu vou colocá-la onde? Na vertical. Na sentença, na horizontal. Então, vamos lá. Eu tenho o número 2.500 mais 500. Verifiquem que aqui eu coloquei o número maior em cima, para facilitar melhor, não é? Quando você for organizar esse número, tá? Mas não tem problema se colocar o número menor em cima, não tem problema. Então, vamos lá. Aqui, não é? Cada número na sua posição correta. Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e unidade de milhar com unidade de milhar, tá? Sempre eu monto o quê? De trás, não é? Eu monto de trás para frente. Vamos lá? Então, aqui, 0 mais 0, 0, não é? 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. Vai 1. Olha só, o número 2 ganhou mais 1. 1 mais 2, 3. Então, aqui, não é essa minha resolução, deu 3.000. E a minha resposta? Vamos lá. Olha a perguntinha. Quantos reais a escola vai doar? Vamos lá para a resposta? A escola vai doar 3.000 reais, tá bom? Ideia de juntar, não é? Eu juntei aí dois números, tá? Os dois dados juntar, então eu somei. Vamos trabalhar aqui com a estratégia de calcular mentalmente, tá? Quais estratégias podemos utilizar para calcular mentalmente? Uma adição e uma subtração, envolvendo múltiplos de 10. Então, aqui no ele deu vários cálculos, né, que estão na minha horizontal. Então, como procurar estratégias, né, para que eu resolva na minha cabeça mesmo, mentalmente? Vamos lá? Qual estratégia você utiliza para resolver mentalmente o problema? Vamos lá, vamos ler o problema e retirar os dados. Geraldo é pedreiro. Hoje pela manhã, ele recebeu R$ 240. Olha só, já tem um dado bem aqui. Se ele recebeu, não é? Ele ganhou por um trabalho que fez. Ao terminar o trabalho, passou no mercado para fazer algumas compras para o final de semana. Pagou, olha só, então aí já está saindo dinheiro, então é menos. Pagou R$ 50, mais um dado aqui. E recebeu 10, olha, entrou mais 10, tá? Ele recebeu, então entrou, tá? De troco. Quando chegou em casa, deu R$ 20 de mesada para cada uma de suas filhas. Então, são duas, né? Então, é 20 mais 20. Então, aqui ele retirou R$ 40, tá? À tarde, recebeu, olha só, entrou mais dinheiro, recebeu R$ 120. Então, recebeu, então, um sinal de mais, não é? De um colega que lhe estava devendo e R$ 80, ele recebeu, olha, entrou mais dinheiro pela venda de uma bicicleta. Agora à noite, Geraldo resolveu contabilizar seus ganhos e gastos. Com quanto ele ficou? Então, aqui entrou e saiu o dinheiro, não é? Então, nós vamos utilizar aqui o sinal de mais junto com o sinal de menos. Vamos lá? Então, aqui, resolução mentalmente, cálculo mentalmente. Ele tinha, né? Ele recebeu 240, gastou 50, então é menos. Ganhou mais 10, perdeu 20, né? Que ele deu 20 para cada uma de suas filhas. Ele ganhou mais 120 e mais 80, não foi? Então, aqui, o que eu posso fazer? Eu vou procurar minhas continhas onde a minha resolução é com mais. Então, ele ganhou 240 com mais 10. Mais, aqui primeiro eu resolvo minhas continhas de mais. No total, deu 250. Desse 250, eu vou subtrair, tá? Do que ele gastou, 50 menos 50. No total, ficou 200. Agora, eu vou pegar quanto ele ganhou também, 120 mais 80. O total ficou 200, tá? Então, aí ele foi juntando primeiro a primeira adição, depois, primeiro as adições, não é?
onde ele pegou 240 mais 10 e 120 mais 80. Primeiro, ele trabalhou com as adições, tá? 240 mais 10. Primeiro, ele trabalhou com as adições, tá? Primeiro aqui, bem aqui. Depois, ele trabalhou novamente com a adição, 120 mais 80. Então, ele pegou o primeiro resultado da primeira soma, né, 250, e subtraiu. Agora, por último, ele vai usar o menos. 240 menos 50, que deu 200. Então, ele pegou os dois resultados, 240, 200 mais 200, né, que foi o resultado final dos dois cálculos, que deu 400. Desse 400, olha só, ele subtraiu com menos 20, tá? O menos 20 bem aqui, olha, das duas filhas, né? Que ele deu 20 para cada. Então, 240 menos 20, que deu 380. Com esse 380, ele utilizou para resolver o segundo cálculo de menos. 380 menos 20, 360. Então, aqui não foi utilizado um problema bem grande, utilizando aqui o cálculo mental. Primeiro, você resolve as adições. Resolveu as adições, tá? O resultado, você vai depois resolver as subtrações, tá? Quando você resolver as subtrações, eu tenho dois resultados, tanto da adição como da subtração. Então, esses dois resultados você vai somar. Quando obtiver o resultado, você vai diminuir ainda por uma subtração que ainda sobrou no seu cálculo, tá? Então, primeiro trabalha com as adições, dos resultados você vai diminuir, tá? Então, aí a gente viu um pouco sobre como resolver um cálculo mental, tá bom? Então, por hoje é só, tá? E boa aula para vocês. Beijinhos.